Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta terça-feira, dia 31 de maio, pregão que encerrou o mês de maio. Ibov terminou o pregão o mês com queda de 2,29%, ainda reagindo no final do mês. Uma boa reação aqui no final do mês, a gente pode ver melhor pelo gráfico diário. No gráfico mensal temos a formação de um candle de reversão chamado de martelo. A confirmação do mesmo ocorrerá após o fechamento nos próximos meses acima de 66.500 pontos. Esse é o grande desafio do Ibovespa para o mês de junho, fechar acima aí dos 66.500 pontos. Eu digo isso porque pelo gráfico semanal a gente tem uma região muito forte de resistência ali na faixa dos 65.000 a 65.269 pontos. Ibov voltando a fechar uma semana acima das duas médias no decorrer do mês de junho já é um aspecto favorável para que a gente tem a confirmação desse martelo no gráfico mensal. No gráfico diário, tivemos um pregão de alta de 1,04%, trazendo uma probabilidade maior de realmente atingir essa faixa dos 65.000 pontos, conforme eu venho comentando nas últimas videoanálises, principalmente na videoanálise semanal, uma probabilidade maior da gente ver o índice invadir essa importante faixa de resistência em torno de 65.000 pontos. Começa no 64.876 e vai até ali a faixa dos 65.415 pontos. Essa é uma faixa mais forte de resistência para o Ibovespa, onde deve entrar a pressão vendedora. A LAD do dia fechou em alta, coerente com a alta do Ibovespa, portanto se segurou acima do fundo anterior. Seria bom para a LAD já voltar a subir e superar esse teto aqui que foi formado, superar esse topo aqui anterior, para que apoie aí o movimento de alta do Ibovespa. Clímax subiu também, coerente com o Ibov, deu uma bela subida, já entrando na região sobrecomprada de 30% a 50%. É importante ressaltar que pode até ficar mais sobrecomprado, ali acima dos 50%, apesar da gente não ver isso muito acontecer nos últimos 6 meses. Então a gente teve alguns pontos que chegou a ficar acima dos 50%, mas em seguida já caiu o Clímax e também puxando assim o Ibovespa. Então é bom ficar atento. O Ibov chegando a 65.000, Clímax aqui nesse nível, é uma região que pode trazer pressão vendedora ainda nesta semana. Fluxo capital estrangeiro, ponto positivo do mês de maio. Entrada novamente no dia 27/5, agora foi 419 milhões de reais a entrada, deixando o fluxo do mês positivo em 2,6 bilhões de reais. Portanto, os estrangeiros vêm apoiando aí essa recuperação do Ibovespa, aumentando e sim a chance do Ibov atingir a faixa de pontos que eu já mencionei. Petrobras terminou o mês com queda de 5,12%, fechamento em R$ 24,09, conseguiu se manter acima da zona de suporte que vai de R$ 23,94 até os R$ 23,15, isso é uma zona de suporte do gráfico mensal. Mas ainda assim vem com cenário negativo, continua com cenário negativo. Mesmo com a chance de subir no curtíssimo prazo, a ação ainda tem um cenário que pode perder esses 23,15 e a perda desse suporte 23,15, um mês fechando abaixo de 23,15, seria péssimo para Petrobras, porque em termos de suporte mais forte, a gente teria um intermediário em 20,93, mais forte só teria lá na faixa dos R$ 17,75. E qual seria o sinal mais forte de alta num gráfico diário para que essa ação volte a ter uma perspectiva um pouco mais favorável? Seria voltar a fechar acima dos 24,68. Esse seria um sinal de fundo duplo, reversão da tendência de baixo para uma tendência de alta, ainda um pouco mais fraca, mas mesmo assim já teria uma reversão positiva, pelo menos para buscar ali uma resistência em 25,29. Depois teria uma faixa de resistência importante em torno dos 25,61 a R$ 26,18, uma faixa de preço onde os vendedores devem atuar mais caso a ação volte, o preço da ação volte a chegar nesse patamar. O pregão terminou praticamente estável, a ação vai dando uma congestionada ali em cima da média móvel exponencial de 13 períodos. É importante ressaltar que um fechamento num próximo pregão acima de 24,40 aumentará a chance de subida desse ativo. Já a permanência dele a permanência do preço abaixo dos R$ 24,11, onde está a média móvel exponencial de 13 períodos, vai permanecer com uma chance um pouco maior da gente ver se a ação voltar para o suporte dessa congestão que vai sendo estabelecida
aqui em torno dos R$ 23,52 a R$ 23,33. Vale 5 terminou o mês com queda de 2,67%, assim como o Ibov gerou um candle de reversão, só que até melhor porque gerou em cima de uma linha de tendência de alta. Essa linha de tendência de alta junto com a média móvel proporcionou aí uma pressão compradora que gerou um martelo. Para confirmar esse martelo no mês de junho, precisa fechar o mês acima de R$ 46,30. Seria o fechamento positivo para a recuperação desse papel. No semanal, se a gente observar essa região muito forte de resistência, se ela conseguir fechar uma semana no mês de junho acima já da média móvel exponencial de 13 períodos, por exemplo, essa semana acima dos 45, 49, é um primeiro indício de possível confirmação do mês desse martelo aqui, no mês de junho desse martelo. Então seria um sinal até favorável para uma recuperação da tendência desse ativo no curto prazo. No pregão fechou com alta de 0,11%, respeitou novamente os 44,78, tem uma resistência ali de 45,20 a 45,26. Se fechar um pregão acima de 45,26, tem resistência já em 45,51, mas é uma ação que pode ficar um pouco congestionada entre essas duas médias. Ela vai favorecer um pouco mais a ponta compradora se voltar a trabalhar acima dessa média aqui, que vai significar trabalhar acima da média móvel exponencial de 13 períodos do gráfico semanal. Aí sim favorece um pouco mais a ponta compradora. Por enquanto, ficam mais atentos aí os vendedores, porque um fechamento acima dos 45,25 é um primeiro sinal ruim para uma posição vendida que tenha sido feita nesse topo aqui ou em algum topo no gráfico de 60 minutos. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site da Altovero.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.